Olá, eu sou Camilo, eu sou parceiro da Paula, eu sou pai na Escola Prima e hoje eu estou aqui para convidar vocês a assistirem um episódio de Educação Significativa que é muito mais significativo com a gente, porque é um episódio muito especial que a gente está fazendo destinado àquelas pessoas que estão com a gente, aquelas pessoas que estão na parceria diária, no trabalho, em todos os cantos da escola, construindo essa escola e essa proposta de educação tão inovadora. E a gente está aqui hoje com a Érica, que também está fazendo parte dessa nossa equipe, que está trazendo tanta coisa para o nosso pedagógico, e é lógico com a nossa diretora pedagógica, a Paula. E para começar esse episódio, eu acho que não tem outra maneira que não pedir para a Paula contar um pouquinho da história da Escola Prima, quem é e quem foi a Escola Prima e quem é a Paula. Que delícia estar aqui mais uma vez, nesse momento, nessa gravação, para contar, né, quem é a Paula profissionalmente, mas não tem como desassociar, né, da pessoa Paula. E desse começo de Escola Prima, da onde a gente veio, por que a gente começou essa escola e por que cada um que trabalha na escola, que faz parte da nossa comunidade, é importante e a gente aprende diariamente com cada um deles. Então, acho que fica um gostinho de intimidade para nossa conversa e eu agradeço por estar ao lado de vocês dois nesse bate-papo. Bom, quem é a Paula e como começou a Escola Prima? Então, meu nome é Paula Uric, eu sou educadora, sou pedagoga formada pela Unicamp, sou mãe do João e da Verinha, esposa do Camilo. Sou uma apaixonada pela educação, mas eu fui me descobrindo ao longo da vida na educação. Então, eu não fui uma aluna que já sabia o que eu queria prestar no vestibular, mas quando encontrei a pedagogia, eu falo até hoje que se eu tivesse que prestar vestibular novamente, eu prestaria para fazer pedagogia e faria o curso mais uma vez, né? Não faria uma pós-graduação, mas eu faria a graduação, viveria esse momento de novo, com uma outra maturidade, com uma outra experiência de vida, né? Num outro lugar, mas eu faria novamente essa pedagogia. E o bom é que a gente continua estudando e podendo conhecer e estudar, mesmo fora da universidade, mas também, de certa forma, eu nunca me distanciei tanto da Unicamp, que foi o lugar onde eu estudei. Então, eu sempre voltei para participar dos fóruns, de debates, e a partir de 2019 eu retornei num curso de extensão que se chamava Da Pergunta Inicial à Documentação Pedagógica, com a professora Roberta Borges, que esteve conosco no primeiro episódio do nosso podcast. A minha trajetória enquanto educadora, ela foi um reencontro com a Paula criança. Então, alguns pilares dentro da escola, elas são essenciais para que a gente construa e continue construindo essa escola. Então, o primeiro pilar que eu sempre falei nesses 11 anos é o pilar do respeito. Então, é muito banal e muito básico, mas ao mesmo tempo não é tão simples, né? A gente fala, mas na hora do dia a dia, do cotidiano, né? Da gente respeitar as crianças, os valores, os nossos princípios, as nossas próprias vontades e escolhas, renunciar a opiniões. Então, não é... Respeito em muitos níveis, né? Exato. Então, respeito pelas pessoas, pelos colegas, pelas famílias. Exato, pela crença de cada um, pela identidade de cada um, pelas linguagens das crianças. Então, o respeito, ele é muito importante e eu coloco como um pilar central, né, que estrutura a nossa escola. E eu me sinto uma pessoa que foi respeitada ao longo da vida. Então, eu acho que isso... eu me sinto num lugar de fala privilegiado até, né?
porque eu me senti respeitada ao longo da minha vida. Eu me senti respeitada criança, as minhas ideias valiam, as minhas vontades, opiniões, e até mesmo os momentos em que as minhas vontades não eram feitas, não eram aceitas, mas elas eram escutadas, né? Elas eram validadas e, né, entendo que a sua vontade seja essa, mas agora a gente não pode por causa disso. Modelos de professores, né? Modelos de colaboradores, então, né, Paula? Bacana. Exato. Dentro, né, da minha vida escolar, nessa primeira infância, e dentro da minha casa. Então, com os meus pais, com os meus familiares. Então, eu não passei por uma situação que me senti desrespeitada, que violaram, né, os meus direitos, os meus pensamentos. Então, acho que partir disso é muito importante para a Escola Prima. Então, respeitar o outro. Quem é esse outro? Então, a gente, como se a gente tivesse despido de todos os nossos preconceitos para abrir o nosso coração e receber quem está chegando. Só que ao longo da vida a gente vai criando cascas, porque a gente vai ferindo o nosso coração e a gente vai ficando mais duro para as próximas pessoas que vêm. E eu acho que eu carrego um pouco dessa beleza que eu acredito das crianças. Então essa nova pessoa que chega, ela encontra o meu coração aberto de novo, como se fosse a primeira vez. Então eu confio nas pessoas, eu acredito nas pessoas da escola, acredito em cada educador, cada colaborador, cada um que está ali, né? Como se fosse o primeiro. Então, mesmo quando esses tombos da vida e esses machucados vão ficando, eles também são importantes porque a gente cresce com eles, né? A gente amadurece. Eu tenho certeza que eu não sou a mesma diretora que eu era quando eu comecei a escola. Conta mais pra gente, então, quem era essa diretora quando começou? Quem era a sua equipe naquela época e como que essa equipe se desenvolveu até hoje? A Escola Prima, ela surge de uma vontade muito grande de fazer a diferença na educação, mas ainda não com uma clareza tão grande, né, de que diferença era essa, Né? da dimensão, mas com um princípio de questionar o que já acontecia na escola, sabe? De você ler um documento muito bacana, mas na prática isso não acontece tanto. As histórias que a gente vai escutando, né, nos corredores da vida, da sala dos professores, e, enfim, eu sempre pensei que era possível fazer alguma coisa que a gente respeitasse o outro, que a gente honrasse, né, a educação. E aí surge numa oportunidade quando o meu sogro também já há mais de 20 anos ia para São Paulo todos os dias numa trajetória de vida muito bonita para manter os filhos no interior. Então ele se deslocava a trabalho todos os dias para São Paulo e também já cansado dessa vida, querendo fazer uma outra coisa, pensando em abrir um negócio, né? E aí foi uma fase, uma junção, né? numa oportunidade, né? Eu voltando para a cidade de Salto, depois de um tempo no Rio de Janeiro, sem saber se voltava para a escola onde eu trabalhava antes, o que fazer, o que não fazer. E aí foi numa conversa de família mesmo, né? Que um tio do Camilo ainda brincou e falou assim, por que você não abre uma escola? Né? Abrir uma escola? Então não era um sonho de menina ter a minha própria escola, mas ali eu vi a oportunidade de que eu podia realmente marcar algumas vidas e ser marcada, e eu poderia doar, né, a minha vontade de fazer essa escola acontecer. Então a gente começou com sonhos muito grandes, mas tinha que caber dentro do orçamento, dentro da equipe pequena, dentro do que dava naquele momento. E uma das principais, um ponto muito forte, né, que era principal pra gente, era achar esse espaço. E na procura desse espaço, a gente foi visitando vários imóveis na cidade de Salto, e a gente sempre encontrava uma casa, e aquela casa era sempre... teria que ser adaptada, né? Os quartos para virarem sala de aula, por mais que você reformasse, a gente já vinha com essa ideia do espaço ser um lugar
potente, um lugar que acolhe, não podia ser um lugar exprimido, e tinha que ter jardim, tinha que ter grama, tinha que ter um tanque de areia, tinha algumas coisas que tinham que ter. E um dos lugares que a gente visitou foi o terreno que hoje é o nosso Campus 2, né? Que vai ser inaugurado em janeiro. Foi um dos primeiros lugares que a gente conheceu, que a gente amou, mas era muito grande, né? Pro começo da escola. Então esse lugar... Cru, né? Não tinha prédio, não tinha nada. Não tinha, era uma casa pequena, a gente teria que construir muitas coisas, a gente não tinha nenhum orçamento para fazer uma grande obra. Então foi um lugar que ficou, né, na vontade, e a gente foi buscar outros lugares. A gente gosta muito do espaço que a gente está hoje. Foi um espaço que a cidade, nesses 11 anos, também cresceu, também desenvolveu muito, uma região que foi desenvolvendo. E a gente conseguiu começar com um lugar em que não era uma sala de aula apertadinha. A gente conseguiu já romper com isso desde o começo. E a equipe, como é que era nesse primeiro ano... E aí foi montando a escola e pensando na escola, foi a primeira vez que fui para a Itália, em 2013, em maio, participar do grupo de estudos em Reggio Emília. Ali eu fui descobrindo esse lado da educação, de que eu falava, nossa, isso que eu tô sentindo, isso que eu quero para a educação, alguém já falou, alguém já escreveu sobre, essa escola já existe, né? Então eu fui buscando essa inspiração, por isso essa inspiração forte em Reggio Emília. Daí a inspiração do nome, Prima, também, que vem, né, de prima, de ser... Primoroso, né? De ser primeiro, né? Então, pensando que ia ser uma primeira escola, que a gente ia romper com muitos paradigmas, de ser o primeiro espaço para muitas crianças, seria a primeira oportunidade de trabalho para muitos educadores. Então, muitas primeiras vezes. E também... pelo jogo de palavras de você primar. Então, a gente prima por uma educação de qualidade, a gente prima pelo respeito, a gente prima pela sem linguagem da criança, a gente prima pelo projeto de vida, né, de cada um. Que legal. A gente prima pela beleza da vida, pela beleza das relações. Então, eu acho que ela entra em muitos significados que cada um também que passa pela escola pode trazer um pouquinho, né? E deixar um pouco de si. Então, acho que essa escola foi surgindo dessa forma. E eu volto da Itália, de Reggio num domingo de Dia das Mães, e também o dia que a gente fica sabendo que a gente vai ter nosso primeiro filho, que é o João Pedro. Então, a Escola Prima, ela nasce. Você já tinha alguns meses de Escola Prima quando o João Pedro apareceu. A gente já tinha escola... em toda essa vontade, em todo esse projeto. Então o João, ele participou dessa primeira ida à Itália e participou da gente pintando a escola, os detalhes que precisavam, junto com a família, nossa família sempre muito presente, né? Então o Camilo, os pais dele, meus pais, nossos irmãos, então tios, nesse primeiro momento, todo mundo fazendo, foi muito mão na massa, porque aí eu voltei da Itália com mais desejos, com um sonho maior e com um orçamento muito restrito. Então, o Camilo e meu sogro foram aprender a construir uma mesa de luz. Fizeram 2 mesas de luz para a escola. Então, tava meu pai, Camilo, João, meu sogro e meu sócio, meu irmão, fazendo o primeiro brinquedo do parque de madeira, com escorregador. Então, foram muitas pessoas, foi feito a muitas mãos. Então, é como se eu estivesse construindo essa escola prima na base desse respeito, desse amor da minha família para as famílias que iam chegar. Tanto, né, desses educadores todos, quanto dos pais dos alunos. Então, eu não lembro de muitas coisas, mas até hoje eu encontro, às vezes, alguém que fala assim, nossa, eu lembro quando eu vim aqui a primeira vez e você apresentou a escola e você estava grávida do João, ou grávida da Vera, ou o João era muito pequenininho. Olha só. Mas como eu também já apresentei a escola nesses anos para muita gente, né, acho que mais de 1000 pessoas, né, já passaram por lá. Já passaram por lá nessa apresentação, então... Eu não lembro de quase ninguém, mas é muito bonito isso. Então, a gente tem um desafio em 2014 de começar a escola. Então, o primeiro dia de aula, eu me lembro exatamente, foi no dia 18 de janeiro.
A escola tinha 14 alunos. E o João Pedro, nosso filho, tinha 8 dias. Ai, então, aquele sonho de ser professora, de ter férias com os meus filhos e com eles para a escola quando eles fossem, foi interrompido por não ter nenhuma licença maternidade, porque não dava. Mas a escola com 14 crianças também permitia que o João pudesse estar ali. Então, não tinha o berçário nesse momento. Então, o João ficava na administração junto comigo e com o avô. Né? Então, uma diretora pedagógica, um diretor administrativo. E o João já fazendo parte desse ambiente, de tudo isso. Então, tudo é muito significativo na Escola Prima. Né? E acho que fica um segundo pilar pra gente colocar, né? Da gente fazer as coisas com significado, com amor. A gente faz porque é nosso, mas a gente faz porque a gente quer pro todo. Então, eu e o João, a gente nunca fez só, né, pro João Pedrinho, pro filho e pro neto. A gente fez pra toda uma comunidade, para muitos, né? Mas, ao mesmo tempo, o João também foi importante porque com ele vinha todo um estudo de educação, mas também vinha o lado de mãe de falar, bom, eu não quero o meu filho sentado numa cadeirinha, no berçário, preso, num cadeirão, num isso, num aquilo. Então, a gente foi também estudando cada vez mais sobre o desenvolvimento do bebê, né? Sobre todas essas fases do desenvolvimento. Então, foi... Bom muito, professor ele, né? Foi, João foi um bom professor. E a escola foi ganhando tamanho. E aí uma das bonitezas da Escola Prima é que cada começo de ano a escola é maior. Ah, que bom. Então, cada ano são mais alunos e mais famílias chegando. Então, todo ano a gente tem que aprender a trabalhar com esse número que é maior. Então, a festa junina é maior. Os espaços, né, são os mesmos, então são mais ocupados. Você cresceu bastante também nesse tempo de espaços, muito. Né? Os espaços foram crescendo, mas por muito tempo foi dentro daquele lugar. Né? E era muito bonito. Então, do lado da escola ainda funcionava um depósito de areia. Então, quando a gente precisava de mais areia no tanque, a gente conversava com eles, eles vinham com o trator, entravam na escola, as crianças ficavam todas sentadinhas na mureta, acompanhando. Então, esse trator fazia umas 2, 3 pilhas e saía, e aí as crianças iam, e elas subiam, então elas mesmas iam espalhando isso. Legal. Era uma brincadeira, né, deles. A gente entendeu que valia mais a pena fazer as crianças terem essa experiência e essa brincadeira do que a gente espalhar com a própria máquina. Então, era muito gostoso. A gente foi aprendendo nessa escuta pequena. Então, por muitos anos, fui eu, o João e poucas pessoas. Uma pessoa na limpeza, 2 professoras. Por muitos anos, a gente atendia o telefone e abria a porta, e varria quando precisava, acumulávamos muitas funções. Acho que tem 2 coisas. Tem uma coisa que eu não fazia na escola, e tem que o João cobria isso, e outra que eu cobria e ele não cobria de jeito nenhum. Então, eu não cuidava de nada que fosse da cozinha. Então, se precisasse cortar uma fruta para as crianças, fazer um suco para os bebês, né? Nesse começo que não tinha essa figura, né, da cozinheira, era o João quem fazia. Mas se também precisasse trocar uma fralda, fazer alguma coisa nesse sentido de higiene, era a mim, né, que fazia. Então, foram muitos aprendizados ao longo desses anos. E acho que a gente se importa demais com as pessoas. Não dá para falar qual que é o segredo, ou o que a gente mais, né, gosta enquanto escola. Mas tanto eu quanto o João, a gente sempre valorizou as pessoas da melhor forma que a gente podia, né? Naquele momento, né? Você falou que o João Pedrinho foi um excelente professor. Essa relação lá desde o começo
como que é essa relação de aprendizado, das pessoas, de como a gente aprende junto. Isso daí me lembra até muita coisa que a Érica fala sobre quem aprende com quem, né? Quem é professor, quem é estudante. Essa questão de, numa empresa como uma escola prima, quem aprende, quem está ensinando. E o João é o seu sogro, né? O João é o meu sogro e também meu filho, né? Então, como a gente... Quantos Joões? Quantos Joãos na sua vida? Mas eu acho que trabalhar na escola prima é estar aberto a aprender com o outro. Se despido, eu já sei, eu já tenho conhecimento, já tenho 1000 anos de experiência, eu já para escutar, para tocar e para ser tocado. É claro que toda a experiência que a gente tem ao longo da nossa vida é fundamental. É válido, né? E muito do que a escola é hoje, porque tantas pessoas passaram por ela. Mas eu acho que é a gente se permitir aprender. Então, eu tem uma coisa que eu falo muito na escola, é que todo ano a gente precisa ser melhor. No mês seguinte a gente tem que ser melhor. É quase que uma ansiedade para ser melhor. Uma busca, né? E é uma busca. Não porque é ruim. Então, não era ruim com os 14 primeiros alunos. Mas é muito melhor hoje. Porque a gente vai buscando... Também, né? A experiência, o conhecimento, novas ferramentas, de tudo, né? Então, acho que é um buscar constante. E eu escuto isso de algumas famílias que estão na escola até hoje, desde o começo, que dependendo, né, do que acontece, do evento, enfim, que me abraçam e falam que eu fico impressionado como vocês ainda me surpreendem. Então, isso pra mim é uma grande motivação. Não é como se eu tivesse que prestar conta no próximo ano, no próximo evento, no próximo livro, na próxima publicação. Mas é um reconhecimento para a família, mas é como se fosse uma responsabilidade de todos. Então, a escola prima é um lugar pra gente que transforma. Isso eu já escutei de muitas pessoas que estão lá e que já saíram. O quanto as pessoas se transformam. Que nos transforma, porque o quanto as pessoas elas vão dando... a chance delas se conhecerem também melhor, sabe? Delas entenderem melhor quem elas são, o que elas gostam, onde elas querem. E desde o começo, com toda a dificuldade de um começo, a escola prima foi projetada para ser uma escola modelo. Então eu falo que a gente não tem a visão de ser a maior escola de muitos alunos. Mas que a gente se propõe a fazer o melhor, então ser a melhor escola. Então, a gente exige muito das pessoas que estão ali, porque não é fácil ser melhor. E a gente busca constantemente pessoas que querem fazer parte dessa escola. Fazer a diferença na educação. Que querem fazer a diferença. Só que querer fazer a diferença, existe a diferença que a gente fala que a gente quer fazer e a diferença que a gente realmente está disposto a buscar. Então, às vezes eu brinco, né? A gente quer fazer a diferença, ou a gente gosta da escola prima, até qual página? Então, tem gente que no índice gosta, conhece, mas já entende que não é para ela, né? E até que página a gente gosta da escola prima? Porque é um construir a educação, é saber que não está pronto, é fazer parte de uma comunidade aprendente, é fazer parte de trabalhar num coletivo. E muitas vezes na loucura do cotidiano é um coletivo que a gente se sente solitário, mas é saber que a gente pode contar com o outro, isso é de verdade. Eu queria pedir aqui, você usou o termo comunidade aprendente. Eu queria pedir um pouquinho a interferência da Érica nisso, para explicar pra gente o que é uma comunidade aprendente, por que ao trabalhar na Prima é tão importante eu saber o que é uma comunidade aprendente e o que significa fazer parte de uma comunidade aprendente. É lógico que é óbvio que você já trouxe isso como exemplo há muitos anos, mas eu também queria essa visão de alguém que chegou a menos tempo, mas eu acho que é importante, acho que tem algumas coisas que são importantes, eu gostaria muito de ouvir você sobre isso. Bom, primeiro, assim, ouvindo a Paula falar da Escola Prima, já ouvi outras vezes, claro, mas assim, agora, ouvindo, né, fiquei assim, construindo, fiquei tecendo, né, essa construção e é muito bonito, né, porque essa escola, ela nasce de um desejo, de um sonho, essa escola nasce
do empenho de muitas pessoas, né, que estavam recomeçando a vida e outras que estavam começando a vida. E me lembra muito, e agora, né, essa reconstrução dessa escola, e lá Régio, né, a gente vê muito isso como a Régio, né, e as escolas de Régio foram construídas a partir de um sonho, das famílias, inclusive. Então, assim, é muito bonito você ver como essa escola nasce e como tantas pessoas foram tecendo, foram colaborando e foram se doando nessa caminhada. Sim. Não é? Você percebe, assim, uma doação muito grande, né? É, assim, uma doação diária. É uma entrega. É uma entrega. Desde o bebê, do Joãozinho, que ficou lá, porque ele também, né, foi uma entrega, Sim. né? Porque você deixar o bebê lá no meio do trabalho, né? Sim. Provavelmente foi também uma grande entrega do seu próprio filho nessa relação de construção de um novo espaço. E isso é muito bonito. E quando a Paula diz, né, eu estudei, eu vim, eu cheguei de Régio, então também essa escola nasce de um desejo de transformação que começa de uma transformação de estudo, não é? Exato. Quer dizer, você tem o sonho de ser educadora de pequena, mas também estudou e viu, né? E conheceu outras realidades e que te motivaram a fazer uma escola desta natureza. E para fazer uma escola dessa natureza, precisa de muito empenho. Seja ele esforço pessoal, físico, econômico e de doação, de estudo, Sim. de entrega. Então, assim, essa escola que foi crescendo, né, nesses anos, ela foi se constituindo desta maneira. E uma escola, para ela ser uma escola da altura da escola prima, ela realmente precisa de uma comunidade, e o que é comunidade? É todo mundo que trabalha nessa escola, né? Todas as pessoas, né? Todos são educadores. Né, da pessoa que cuida do portão, a pessoa que está dentro da sala de aula, da pessoa que atende o telefone, todo mundo ele é aprendente, por quê? Porque ele aprende todos os dias. Ele aprende no cuidado, ele aprende na atenção, ele aprende no respeito, ele aprende na valorização do outro. Então são pessoas que estão ali, que são aprendentes e a comunidade aprende sempre. Mas é claro que sendo uma escola, né, uma instituição educativa, ela tem alguns pontos muito importantes. Desde como você vai cuidar de uma criança, de como você vai respeitar o caminhar, né, o desenvolvimento dessa criança, como você lida com as pessoas que nos atendem pelo telefone, como é que eu cuido da alimentação dessa criança e como é que eu, né, estou lá na secretaria, ou eu que sou um coordenador, ou eu que estou lá no professor, né, que estou no dia a dia com essa criança, como é que eu sei me transformar e como é que eu continuo aprendendo. E isso, essa reconstrução e construção, ela vai junto, ela vai caminhando. Sim. Porque quando a gente entra, né, a gente começa um trabalho, quando nasce uma escola, nasce uma diretora, e essa diretora nasce e foi se reconstruindo e foi se aprimorando ao longo dessa história. Sim. Então, como modelo, né? Então, assim, essa comunidade é uma comunidade aprendente porque ela está aprendendo todos os dias, ela está buscando melhorar todos os dias, e melhorar todos os dias quer dizer que a gente precisa também olhar para a nossa formação de base. Exatamente. E a formação de base, com certeza, a Paula mesma, ela deve ter se questionado muitas coisas que ela viveu na universidade. Sim. E cada um de vocês, né, se fez universidade ou se não fez, enfim, em qualquer momento da vida, precisa olhar para como foi essa formação. Porque essa educação, né, que é construída na Prima, ela é muito diferente da concepção de ensino que muitas vezes nós aprendemos na universidade. Né? A universidade agora que começa a transpor, não é transpor. Transcender? Transcender também não é transcender, ele vai cortar. Essa universidade também hoje busca ressignificar aquilo que ela estava fazendo há muito tempo. Então, por exemplo, a gente aprendeu que ensinar matemática é assim, eu falo, o aluno aprende e pronto. E Sim. Uma educação pautada nesses princípios entende que não, a criança precisa manusear, precisa pegar, precisa interagir. Sim. Uma professora que é licenciada em História, não, a História é o conhecimento, é a história, divide não sim a história
Na verdade, Sim. que a criança vai construindo, que esse jovem tem que ressignificar a partir da história que foi e da história atual. Então, todas esses princípios da didática, elas precisam ser ressignificados. E por isso a gente precisa estudar mais. Porque novas teorias surgiram, novas metodologias, novos espaços, novos recursos. Né? Érica, para a gente ressignificar, a gente precisa saber. A gente precisa ter uma exato. base. Então, isso eu vejo como uma dificuldade na escola prima. Então, a gente chega na escola muito vislumbrado porque vou fazer parte de uma educação diferente, porque eu vou fazer parte dessa história, dessa escola modelo. E aí, às vezes, a gente esquece do nosso papel enquanto pessoa, enquanto profissional e enquanto educador. Porque eu começo a confundir o que é o respeito à infância, o que é escutar e o meu papel enquanto educador, o meu aluno, e qual é o meu papel enquanto educador, enquanto mediador, enquanto a pessoa que está ali para orientar. E que é modelo também para a criança, para o jovem. Exatamente. Então, eu preciso estar muito consciente de que o estudo é uma base muito importante, que ele vai dialogar com a teoria e com a prática da escola. Exato. E com a troca entre os pares da escola. Né? Então, a troca entre um professor com outro professor, com auxiliar. A gente constrói essa prática entre pares. Exato. Não existe outra forma. E o educador, e aí agora falando especificamente do professor, que tem uma formação dentro da escola de uma forma contínua e de uma forma permanente, porque toda terça-feira, desde que a gente abriu a escola, a gente se encontra no pós-horário para um grupo e para uma formação. Então, esses educadores, esses professores que estão à frente nas salas de aula, são pessoas muito importantes como formadores da escola de uma maneira geral. Sim. Então, é aquele professor que vai orientar um outro educador que está chegando agora como ajudar uma criança. Nessa questão do respeito. Então, eu vou assoar o nariz de uma criança, eu não vou pegar o meu papel, assoar o nariz da criança e jogar fora, né? Eu tô tocando o corpo do outro, eu tô invadindo o outro. Então, eu vou olhar para essa criança e falar assim, com licença, Érica, eu vou limpar o seu nariz. Mas é diferente também de falar, posso limpar o seu nariz? E daí a criança vai responder, não. Você vai fazer o quê? Aí você limpa do mesmo jeito e invade, né, essa criança da mesma forma. Então, acho que você se colocar nessa forma de um profissional respeitoso não significa que você não vai orientar ou deixar de orientar, ou deixar essa criança numa situação de risco. Um profissional respeitoso não é um profissional submisso à criança. Submisso, exatamente. Muito permissivo, né? Sem regras. Então, tudo tem muita regra em tudo isso. Exato. Né? Então, acho que isso é uma coisa importante, né? O meu aluno não vai aprender a escrever magicamente e os erros de português, eles vão ser eliminados. Enquanto professor, ele precisa entender da metodologia, da alfabetização, como é que você faz isso. Como eu vou interferir. Como é que eu vou interferir. Mas como ele vai avançar. Qual é o meu papel naquele ano. Exato. Aonde meu aluno quer chegar, aonde ele precisa chegar, quais as dificuldades que ele tem. Sim. E tudo isso precisa de muito estudo. Sim. Né? Então, acho que se eu tô na escola e eu trabalho com as crianças de X idade, de 2 anos, eu tenho que conhecer o desenvolvimento dessa criança de 2 anos, o desenvolvimento motor, o desenvolvimento cognitivo. Eu preciso entender essas emoções, esse desenvolvimento de cérebro, que é diferente de uma criança de 6, que é diferente de uma criança, de um adolescente de 13. Então, acho que conhecer a faixa etária, a natureza, né? A natureza desse meu estudante é muito importante. Então, ser um profissional na escola prima é querer muito. Porque cada vez que a gente estuda mais, a gente entende mais, a gente percebe a complexidade que é a educação e o quanto a gente precisa estudar mais. Mas sabe que eu vou dizer para você, agora enquanto você estava falando, Paula e Camilo, né? Eu sei que o Camilo também é um profissional aí que trabalha, né, na aeronáutica, enfim. Mas eu acho que hoje o trabalho, em todas as áreas, você precisa evoluir, né? Hoje, assim, você faz universidade, mas você saiu da universidade e você precisa continuar aprendendo, não tem como, porque muitas coisas mudaram, né? Se eu estou nesse estúdio hoje, com certeza, ele não foi o mesmo estúdio há 2 anos atrás, provavelmente ele evoluiu na técnica, no aprimoramento, nas questões das transmissões, enfim. Então, acho que
tudo no mundo está evoluindo. E a gente não pode pensar que você sai da universidade e sai pronto para o trabalho. Não. Você sai com algumas bases, mas aí a partir do momento que você vai para o trabalho, você precisa o quê? Se lapidar constantemente. Exato. Eu acho que esse é um princípio de qualquer profissional. Que eu trago num exemplo prático que aconteceu há poucos dias atrás. A gente tem um estagiário na escola, muito bom, que tem feito um trabalho bem legal com as crianças. E aí eu tava dizendo isso, né, da trajetória, o quanto ele tava... se esforçando e o quanto ele estava empenhado, né, no trabalho, em aprender e conhecer mais. E ele está no início da graduação e ele me respondeu que ele está agarrando as oportunidades porque ele quer estar pronto para assumir uma sala de aula quando ele terminasse a graduação. E aí eu falei para ele, falei assim, posso te responder discordando um pouco da sua fala? Eu falei... quando você terminar a graduação, você não vai estar pronto. Eu não sou uma diretora que estou pronta. Ninguém está pronto. E essa é uma grande beleza e um grande valor para a Escola Prima. A gente reconhecer que a gente não está pronto e ser humilde para entender que a gente tem muito para crescer. E ainda brinquei com ele. Eu falei, o dia que a gente estiver nesse lugar de escola modelo, apresentando a escola, e eu não for uma pessoa... De respeitar o outro, de entender o início do outro e achar que eu tô pronta, você pode chutar minha canela. Brinquei com ele. Porque daí você quebra um princípio que é o princípio do ouvir, né? Você Exato. ouve sempre antes. Exato. Se você tá pronta, você não tem o que ouvir, mas o ouvir pra você é mais importante do que o falar, né? Porque eu acabo enfrentando no meio, né, da educação, muitas pessoas que olham pra mim com descrença, né? Como se eu fosse... mas é muito menina, e do que ela sabe sobre educação? E aí a beleza da educação, de como a gente pode aprender um com o outro, se a gente estiver disposto a isso. Então, eu vejo pessoas que são muito boas, que construíram uma carreira dentro da educação que eu admiro, mas a hora que você vai conversar, trocar alguma coisa, ela te coloca num lugar de... dá licença, porque eu sei muito. E aí, pra mim, isso entra em um choque do que eu acredito quanto educação e do que eu valorizo dentro da Escola Prima como o que a gente acredita do que é ser educador. Então, quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente estuda, quanto mais tempo a gente passa na Escola Prima, acho que a gente tem que entender, acreditar e se colocar na posição de que a gente tem muito ainda para aprender. E você tá falando entre pessoas de experiências diferentes e Exato. também entre pares, pessoas né? em cargos diferentes. Às Exato. vezes a gente pode aprender muito com uma pessoa que trabalha na secretaria, com uma pessoa que trabalha na cozinha, com uma pessoa que trabalha... Muito. A gente aprende A nessa gente troca, aprende todos né? os dias. E valorizar essa equipe, porque assim, se hoje eu tô aqui gravando esse podcast... é porque alguém tá fazendo os bebês dormir, é porque alguém tá tirando a areia do pátio, é porque alguém tá assando o pão, é porque alguém tá atendendo o telefone, é porque alguém tá dando aula, é porque alguém... Então, eu agradeço, né, a toda a estrutura, né? E reconheço isso, porque em muitos momentos eu estava ensinando como que os bebês iam dormir, aquele bebê em adaptação, que só chora, que se dorme no colo, que, né, que estava acostumado a dormir no colo da mãe, sendo amamentado, e de repente caiu numa escola. Então, é difícil a gente se colocar no lugar do outro, quando esse outro tem 6 meses, quando esse outro não consegue falar tudo que ele tá sentindo, quando esse outro não, né, e o quanto cansa às vezes esse choro, o quanto cansa o nosso trabalho, né? Às vezes a gente não dormiu bem, às vezes o nosso ônibus estava lotado, às vezes N coisas aconteceu e tá acontecendo na nossa vida, mas ali é um bebê de 6 meses que você tem uma vida no colo, e aquele momento é o momento da gente dizer, tá tudo bem, eu tô aqui com você, não é fácil aprender a dormir, mas eu tô aqui do seu lado. E se naquele dia a gente não tá bem pra fazer isso, eu também tenho que saber que eu tenho que olhar pro outro e falar, me ajuda.
E a gente tem que passar essa bola. O acolhimento é importante com as crianças e com os colegas. Eu ia falar sobre a rede de apoio, né? Porque, por exemplo, quando eu venho, e agora eu vou falar para os professores que estão chegando, ou para quem está chegando agora na escola, então é muito bonito a gente se encantar, porque a gente, né, acredita nessa escola, Sim. Acredita nessa proposta. Mas quando a gente chega, a gente fala, nossa, que legal, eu vou, e aí eu chego na sala de aula e de repente eu me perco, e eu me perco mesmo, Sim. né? Porque não é tão simples, porque até então a minha tarefa era, né, passar a informação, transmitir. E hoje não. E pedir silêncio. E qual é a linha tênue de tenho que escutar e tenho que pedir silêncio? Porque senão eles também aproveitam e todo mundo quer falar e você não faz mais nada. Então, é nessa construção que a gente precisa apoiar, né, todo professor que está chegando na Escola Prima. Porque não é simples trabalhar na Escola Prima também, Sim. como não é simples trabalhar em qualquer escola que se proponha a fazer uma educação diferente, né? Então eu preciso realmente dar esse apoio e essa escola se prontifica sempre a estar realmente segurando, ajudando, apoiando, seja no bebê que dorme, seja no professor que vai lá, né, enfrentar, né, um ensino médio ou o 7º, 8º ano, na fase Sim. da adolescência, enfim, cada fase é a sua fase. Mas é importante a gente entender que a gente precisa estudar e aprender todo dia, né? E é uma coisa que a gente falou agora há pouco, se eu me proponho a isso, como é que eu posso ser diferente e sempre ter uma humildade pedagógica. Eu adoro a palavra humildade pedagógica, que é bem o que você está falando agora. Porque às vezes a pessoa acha que sabe muito, que deu muito, então ela se acha no direito de que, para mim, é tudo tranquilo. E não, a gente aprende sim, às vezes, com uma jovem, às vezes, a gente aprende todos os dias. Então, a partir do momento que eu tenho essa humildade pedagógica no sentido de eu posso evoluir, a gente evolui junto, né? Acho que isso é a grande sacada. E desejar, né? Porque acho que para você trabalhar nessa perspectiva, você tem que gostar e querer e isso acho pra sua que vida. a equipe, não é fácil formar uma equipe. Não. Então, nesses anos todos, a equipe passou por várias configurações. E, de novo, cada ano a gente tem mais aluno e, consequentemente, o número de colaboradores aumenta. Então, é sempre, né, um aprendizado para a escola, para abraçar todo mundo. Mas a equipe precisa funcionar pautado no respeito, pautado no acolhimento e pautado na confiança e confiabilidade, né? Nessa transparência. Da Ponte, lembrei agora que você falou, a Escola da Ponte dá um exemplo muito legal pra gente, para educador, tanto para educador quanto para aluno, né? Porque, assim, quem sabe mais ensina quem sabe menos. Então, todo mundo sabe. Então, você chegou agora, Camilo, eu sei um pouquinho mais, vem cá, vem que eu te ajudo. Deixa eu te contar como funciona. Deixa eu contar como é que funciona. E isso é fundamental, isso é fundamental. Porque muitas vezes a Paula, que é uma pessoa que poderia e até deveria fazer isso com todo Talvez mundo, não tá no momento, nem sempre consegue fazer isso. E tem o tempo para fazer com todo mundo, ou uma coordenadora. Exato. Porque a escola, ela é dinâmica e ela tá sempre acontecendo mil coisas. Mas esse é um exemplo muito bonito. Ajudar o outro que tá chegando é sempre importante. Exato. Como a diretora tá falando aqui pra gente que ela tem a humildade pedagógica de parar e ouvir quem quer que seja dos seus subordinados para aprender, qualquer um pode aprender com qualquer um. Sim. Porque às vezes a gente não pega, a gente fala assim, não, mas como é que eu tô nessa posição, como é que eu posso aprender com a pessoa que eu deveria estar ensinando? Eu posso aprender com a pessoa que eu estava ensinando. Você aprendeu com seu filho de 8 dias. Por que eu não posso aprender com a pessoa que eu deveria estar ensinando? O que é dever estar ensinando, o que não é? Nesse ponto, eu queria fazer um convite para você A gente falou uma comunidade aprendente, né, da gente estar sempre aprendendo dos valores básicos da Escola Prima, que o maior deles é o respeito. E nisso eu queria que você falasse só um pouquinho da sua relação, principalmente com os nossos estudantes e com os nossos clientes. O que é o acolhimento dessas famílias? O que é o acolhimento dessa criança? O que é a importância desse acolhimento e como fazer isso? Porque nós temos hoje quase 50 colaboradores na Escola Prima. Qual é a visão que você espera de todo mundo com as crianças e com os clientes? Tem algumas coisas que eu faço de uma maneira muito natural e eu acabo não percebendo, e as pessoas trabalhando ao meu lado foram nomeando isso e colocando isso dentro desse espírito do que é a Escola Prima, né? Eu não percebia conscientemente,
mas que isso faz todo sentido. E um dos pontos, para mim, muito importantes, quando chega uma criança, ou quando chega uma família, um educador novo, enfim, é a gente se importar verdadeiramente com quem é aquela pessoa. Então, se eu tenho um tempo, uma hora marcada com aquela pessoa... É aquela pessoa. É aquela pessoa. Então, eu estou entregue àquilo. E antes de começar a apresentar a escola, a contar como são as coisas, eu quero escutá-la. Eu nem sempre sou a melhor ouvinte, porque às vezes eu vou interrompendo a pessoa, mas eu faço esse exercício de primeiro saber quem é essa pessoa, de onde ela veio, qual a história dela. Porque ali eu já desarmo os meus julgamentos e preconceitos. Sim. Né? Ali eu consigo me fazer lembrar de que somos duas pessoas com histórias de vidas diferentes, com, enfim, crenças diferentes. Algo, né? E você querendo desenvolver algo. Né? Mas que a gente está ali por um bem comum, que é a aprendizagem, né? O ensino e aprendizagem de cada aluno da escola. Então, ali é como se eu sou mãe, então, né, me coloco nesse lugar de como eu gostaria que fizessem para os meus filhos, mas acho que fica muito solto. Às vezes é difícil se colocar no lugar do outro. Então, eu falei que eu fui uma pessoa que sempre me senti muito respeitada. Então, se outra pessoa não passou por essa experiência, ela não está afadada, então não sei respeitar, não concordo com isso e não quero isso. Então, não é determinante na nossa vida. A gente pode fazer sempre diferente. Mas o que eu quero dizer é da gente olhar para o outro e entender que ele tá ali e que a gente vai dar a mão. É o exercício diário de ouvir o outro e tentar se colocar no lugar do outro, por mais difícil que seja. É muito difícil não julgar. Sim. Muitas vezes eu julguei e julgo. Muitas vezes a gente faz aquele... mas tinha que ensinar, né? E me policio porque cada um tem a sua história, né? Cada um tem as suas questões. Então, aprendi nesses anos a respeitar, inclusive, a família que não quer mais estar na escola prima. E que, ok. Né? Eu tenho que respeitar a escolha e a decisão, né, desse educador família, né? que não quer mais estar na escola, ou dessa família. Mas mais do que isso, é a gente primeiro perguntar: como você tá? Né? Quem é você? Qual é a sua história? O que te fez chegar até aqui? Então, se é um educador, qualquer colaborador, qualquer pessoa, né, que vai entrar para trabalhar na escola, seja para assumir qual cargo, por que a escola prima? Né? Quem é você? Eu acho que isso é algo que eu preciso que seja bem humanizado, que outras pessoas conduzam dessa forma. Todo mundo, né? Então, eu sou uma professora, eu tenho que entender e me colocar no lugar dessa mãe. Ela vai ler esse bilhete. Como que eu vou... Como é que ela vai se sentir, né, ao ler o bilhete? E não é amenizar a situação e o que a criança fez. Lógico. Mas é como eu vou escrever, como que eu vou me fazer ser entendida para dizer, não estou te julgando, estou aqui para te falar uma situação e que a gente está junto para pensar sobre isso. Eu não estou aqui para falar, o seu filho é isso, a sua educação é aquilo, e aí eu me coloco numa segunda grande professora na minha vida, que é a minha filha, a Vera. Então, o João me ensinou a abrir essa porta para a maternidade, e a Vera me ensinou que a gente é uma mesma pessoa que tem que ser muitas pessoas para atingir o outro. Porque se eu fosse só mãe do João, eu julgaria demais a maternidade das mães e pais da escola. Porque eles são pessoas diferentes. Então, o João sempre foi uma pessoa que você explica pra ele que você tem que comer arroz, feijão, a carninha, a beterraba, né? Enfim. E mesmo ele não gostando tanto, ele vai comer, ele entende. Não é que ele não anula o que ele gosta, o que ele não gosta, ele retruca, mas você consegue conversar, trocar, né? Então assim, João, daqui 10 minutos a gente vai parar essa brincadeira e vamos guardar as coisas. E a Vera, ela veio, né, na minha vida e na nossa família e ela desestabilizou um tanto isso. Então, é muito bonito como a gente fala, ok,
não sou tão Vou ter que falar de outro incrível. jeito. Eu vou ter que falar de outro jeito. Eu vou ter que voltar a estudar. Porque a minha linguagem de comunicação com essa pessoa não tá sendo tão efetiva. Eu vou ter que ensinar 1, 2, 3, 4, 5 vezes. E às vezes eu vou ter que responder o porquê, eu vou ter que responder o como, eu vou ter que responder o onde, eu vou ter que falar 10 vezes, eu vou ter que... Então, foi e é, né, um aprendizado. Um aprendizado muito delicioso, desafiador, mas delicioso, porque ela me ensinou, e eu tenho certeza que eu sou uma pessoa melhor porque eu sou mãe da Vera. Porque eu tive que respeitar ela de uma outra forma, mesmo sendo diferente, não concordando com alguns jeitos, com algumas maneiras. Então, isso também me ensina muito, único, porque é mais fácil a gente entender e a gente se dá bem com as pessoas que pensam parecido. Isso é um desafio para mim na escola. Mas é algo que... É isso. Se eu acredito nas 100 linguagens da criança, eu tenho que acreditar se eu acredito na diversidade, na pluralidade da equipe, tem horas que o meu jeito não é tão incrível e tão bom para uma pessoa como para outra. E como eu posso aprender diferente? Então, estou sempre muito disposta a escutar. Às vezes eu não sei se as coisas chegam até mim, mas eu gostaria que chegasse, porque para conseguir enxergar todo. Esse é um detalhe bem legal que você falou para reforçar para todo mundo. O exercício de ouvir, de se colocar no lugar do outro, te desarma sobre algumas coisas que poderiam ser preconceitos, que poderiam ser julgamentos, que poderiam ser coisas que você poderia pensar mal de determinada pessoa, você poderia pensar mal de alguma criança, você poderia pensar mal de alguma família. E algumas vezes fiz isso e tive que repensar. Mas você não se dá a chance de pensar mal, porque primeiro você vai ouvir e se colocar no lugar. Então esse exercício diário para todo mundo, que é um exercício muito difícil. E de ouvir, você tá falando das crianças, das famílias, mas também é do outro, porque às vezes a gente tem uma posição diferente do que o profissional que tá do meu lado, mas a partir do momento que eu me dou o trabalho de ficar quieto um tempo, de ouvir, de tentar entender como é que ele tá pensando, como é que ele tá fazendo, eu venço barreiras, eu venço preconceitos e às vezes consegue chegar no resultado muito melhor do que aquilo que você estava pensando no começo. E ouvir não é ouvir só com os ouvidos. Então, por exemplo, hoje eu tô num momento de expansão da escola e nem sempre tô muito perto dos professores, dos colaboradores nesse momento, com outras demandas. Então, mas eu fico em paz porque eu sei que se a escola tá melhorando, se eu tô conseguindo melhores condições para tudo e para todos, é porque a gente tá galgando. E a consciência de cada um tem o seu papel, cada um tem a corresponsabilidade, que é super importante. Exato. Entendeu? Acho que isso Mas escutar não só com os ouvidos. Então, às vezes... as pessoas podem até achar que eu não tô vendo ou não tô ouvindo, mas enganam-se. Porque eu não escuto só com os meus ouvidos e não vejo só com os meus olhos. Então, vira e mexe, eu tenho a oportunidade e converso com as crianças dentro da escola, fora da escola, com os pais, com os pares. E eu percebo também, sabe? Muitos olhares, muito o corpo. Então, eu fui ao longo dos anos também aprendendo a ouvir não só com os ouvidos. Porque ouvir as crianças, principalmente as crianças pequenas, me ensinaram muito isso. Porque nem sempre elas sabiam falar o que elas estão sentindo. Olha só. E em muitos momentos a gente é adulto e a gente também não sabe nomear os nossos sentimentos. E a gente também não aprendeu, não teve uma chance de estudar na escola prima. E de ir aprendendo a nomear esses sentimentos. Desde pequeno, na escola a gente fala. Fala pro seu amigo que você não gostou que ele te empurrou. Né? De você se posicionar. Então eu acho que em muitos momentos a gente não sabe o que tá passando. Porque nós não fomos preparados para isso, realmente. Exato. E aí a gente já julga, já atropela. Então, acho que a partir do ponto que a gente respeita, escuta, não vai julgar, como que o outro vai receber essa notícia? Seja o pai, um bilhete na agenda, seja essa criança, porque não teve uma boa conduta, seja... Eu acho que se não é fácil se colocar no lugar do outro, a gente pode fazer o exercício também de se colocar no lugar do como eu gostaria que fizesse com meu filho. Ah, mas eu não tenho filho, eu não quero ter filho. Como você gostaria que falassem com a sua avó? Com os seus pais? Pega uma pessoa que você ama muito. Como você gostaria que tratassem o seu animal de estimação?
Porque quando a gente traz pra gente, Sim, dói muito mais. Dói, Então, você foi trabalhar e o seu cachorro ficou pra tomar banho. Como você gostaria que dessem banho nesse cachorro? Enfiando na bacia, fazendo assim e... Você não tá vendo. Então, a gente traz isso, a gente pode pegar a pessoa que... O exercício da empatia. O exercício diário da empatia. Né, da empatia. Com pessoas, animais, enfim, objetos, né? Que você gosta. Então, se eu não faria isso com o copo da minha casa, por que eu vou fazer no copo da escola? Então, aí a gente chama para essa corresponsabilidade que se a gente não for exemplo, tem coisa que a gente não vai ensinar para os estudantes falando. Tem coisas que a gente vai ensinar fazendo. Então, isso pra gente também é um valor muito importante, muito grande. Então, eu tô passando e tem um papel no chão, eu posso passar por ele ou eu posso abaixar e pegar. Ah, mas não fui eu que joguei. Consciência mas coletiva. A sua atitude vai gerar cadeia, né? Tem sempre alguém vendo, sempre alguém observando. E, de novo, cuidado a gente com também os não espaços, faz... né, Paula? Você falou isso exatamente. A gente fala tanto do cuidado com o espaço, do espaço da importância da importância da organização, não por conta de estar arrumadinho, mas por conta do espaço mesmo, da estética. Então, é extremamente importante você cuidar do seu espaço, da onde você está, do seu entorno, do espaço do seu aluno, do seu espaço, entendeu? Acho que tudo isso ela vai gerando, né? Vai gerando um clima de empatia, de cuidado, de pertencimento. Então, acho que isso é muito importante. Mas por que esse espaço da escola ele é tão importante para a educação e tão importante para a nossa abordagem? A gente chegou aqui num lugar, quero deixar o espaço organizado, quero deixar o espaço estético, quero deixar isso bonito, quero que seja relevante. Por que é que isso é importante para a abordagem da escola prima? Porque o espaço, ele vai ensinar, mesmo quando não tiver um educador, alguém para estar ali para dizer alguma coisa. Qualquer espaço? O espaço da cozinha, o espaço do banheiro? Todos os espaços da escola e, se possível, em torno da escola. Por quê? Quando a gente vive num lugar, né, não é só, preciso deixar meu armário organizado, que chato, não posso deixar a garrafa em qualquer lugar, o chinelo jogado em qualquer lugar. Quando a gente está num ambiente organizado, a gente aprende de outra forma. Sim. Porque isso a neurociência explica, viu? Exato. E não a neurociência não explica só para um tipo de cérebro, né? Para todo. Então, e você aprende, enquanto ser humano, a também se organizar. Né? Então, você tá ali num lugar comum que não é seu, não é o quarto da sua casa. Então, ali, eu tenho que pensar no coletivo. Porque se eu posso deixar as minhas coisas jogadas, então eu posso deixar as coisas jogadas no mundo. Então, é importante. E cada vez mais é difícil aprender, né? É difícil dos estudantes entenderem esse valor. E esse valor precisa ser um valor de todo mundo. Então, ele traz uma questão estética importante do belo, da organização, da aprendizagem, da neurociência. Mas ele também traz o lugar de que a gente não mora sozinho no mundo. A coletividade. Então, deixar o espaço organizado. Então, eu lavei o meu prato na copa e onde que eu vou deixar ele secando? Onde que eu organizo, né? Eu deixei cair o meu lanche dentro da geladeira. Não é assim, vem alguém e limpa. Não, eu acho que se preocupar com o outro. Mas você fala assim, mas nenhuma criança tá vendo, a diretora da escola não tá vendo. Não é sobre ver, é sobre a gente isso, né? ir formando a nossa própria autonomia moral. De que eu tô fazendo, né, por mim e pelo bem coletivo, e não porque eu vou ter uma punição ou porque eu só vou ganhar parabéns. Eu tô fazendo porque se a gente está numa comunidade aprendente e o espaço é importante na educação, o espaço de convivência também é importante para essa comunidade aprendente, mesmo espaços que não são frequentados diariamente pelas crianças. Sim. Então, é por isso que você traz tanta importância de ter a sala dos professores bem feitas, de ter mesmo os banheiros que não são de uso das crianças bem organizados, bem feitos, e melhorando isso cada vez mais e cuidando disso, e cuidando cada vez mais disso. Né? Eu acho que é um conceito muito importante para a gente trazer aqui para todo mundo, porque
Você tá num espaço em que você vê um papel no chão e você recolhe, mesmo quando esse papel tá dentro de uma sala que ninguém vai ver, é um conceito muito bonito e muito escola prima. O você tá na copa e por acaso alguém deixou um garfo pra trás e esqueceu e caiu por trás. Às vezes acontece. Você pegar e lavar sem perguntar e você tem que mostrar de quem que é ou de quem não é. São valores que traz um bem pra comunidade, né? Sim. Pra E eu acho que comunidade são como um essas todo. pequenas coisas Cuidar que a um do gente outro. realmente faz a diferença, O ambiente, né, no né? ambiente. O ambiente, né? Ele é harmônico, né? Exato. Ele, Eu vou por usar, natureza, eu vou é usar harmônico, a né? caixa de som e acabou a bateria, ou eu vou colocar para carregar, ou eu tô sem tempo, aconteceu alguma coisa, meu aluno caiu e eu tenho que ir embora. Eu tenho que dizer, me ajuda, não tem bateria. Né? Então, por isso que esse senso As de coisas equipe funcionam, também né? precisa acontecer. Então, tem horas que eu vou acudir alguém e tem horas que alguém vai me acudir. Porque, se a gente quiser fazer tudo sozinho, o trabalho não dá fica conta, absolutamente pesado. Travado, Né? Travado, pesado. Então, e para isso acontecer, também existe, né, um ponto que a gente começou dizendo, que é a confiança e a transparência. Isso é fundamental. Sim. Na relação da escola prima. Então, eu quebrei esse copo e eu quebrei esse copo. Até o meu aluno estava aqui e ele escorregou, caiu desse jeito. Eu não gostei da forma como alguém falou eu comigo. não vi o que aconteceu. É. Mas assim, mas você tinha que ver, você tava assim, você tava assado. A gente já vai aprender com esses erros todos, mas eu acho que a gente tem que partir da questão de confiar. Da honestidade, Da honestidade, da transparência, transparência. de poder dizer. Sim. E quantas vezes eu já precisei... Por que isso é importante? Porque dependendo de como a gente vai escalando, vai chegar em mim, vai chegar na diretora Paula. E eu sou um enorme escudo para minha equipe. Quantas e quantas vezes eu coloquei a culpa em mim? Normalmente isso Pra acontece. não aparecer. Então, se eu me coloquei no lugar da frente, do front, se eu me coloquei como escudo, se eu me coloquei à disposição para levar as flechadas, para levar os tapas, eu preciso saber que vale a pena. Que eu tô fazendo isso por uma equipe, por pessoas que Sim. também estão ali para tomar essas flechadas, né, por mim e pela escola. Então, acho que essa relação é uma relação de confiança que anda lado a lado com esse estudo, com essa vocação, com essa vontade de querer fazer a diferença e trabalhar numa escola e construir essa escola modelo. Então, acho que é fundamental. Então, nem sempre a gente fica contente com todas as decisões da escola. Só que, de novo, do mesmo jeito que às vezes eu não tô contente, que eu tô isso, tô aquilo, existe uma pessoa sentada do outro lado da mesa. Sim, né? A escola é feita de pessoas, diretores, alunos, né? De tudo. O pai me deu uma resposta, foi grosso, foi isso, foi aquilo, mas existe uma pessoa ali. E como é que a gente vai atingir? Como é que eu vou fazer essa pessoa enxergar diferente? E talvez essa pessoa não enxergue e chega uma hora que a relação vai ficar insustentável. Sim. Né? Mas o caminho que a gente tem entendido e construído é dessa transformação. É do que a gente pode fazer diferente. Eu posso ceder um pouquinho, sem prejudicar os meus... Sem entrar nos meus valores, princípios, mas o que eu posso e o que eu não posso. Né? E por ser uma escola em construção, tem muitas coisas que a gente... Tem muitas ideias, muitos projetos, muitos planos, que nem sempre a gente tem braço suficiente para executar, verba suficiente para fazer naquele momento, abraço suficiente, horas no dia o suficiente. Então, muitos momentos a gente recalcula a rota da ansiedade para falar, ok, Roma não foi construída em 11, 12 anos, tem um caminho pela frente. Como que a gente pode aproveitar desse processo? Como a gente pode aprender com o processo? Com os erros também, né? A gente diz que as crianças, né, o erro é tão fundamental, né? A gente tem que aprender também, né? Mas tem que aprender, não dá pra ficar repetindo tantas vezes. Mas faz parte. Errar muitas vezes também faz... né? E aí a gente também vai ter que entender a dificuldade de cada um. E o quanto a gente vai passar por cima de alguns erros que são erros que já poderiam ter sido aprendidos na nossa concepção e que muitas vezes a gente só não conseguiu fazer
de outra forma. E também Como a essa gente questão, vai acolher, dado outras grandiosidades que a pessoa os faz. feedbacks são muito importantes, Então, a a gente vai- avaliação constante, né? como Como que a a gente gente- pode como se que a apoiar gente nos pontos consegue- positivos de cada nos um, pontos né? Porque positivos. nessa comunidade Exato. muito respeitosa, muito apta a aprender, muito apta a se apoiar, a gente pode se apoiar sempre nas qualidades de cada pessoa Claro, e ajudar nos defeitos, né? Sim. nas E lacunas, eu acho né? muito legal porque você falou Mas é que a gente importante querer, porque às vezes é eu peço muito muito, importante eu aprender vejo e muito querer, isso. sim. Também se colocar num lugar de que, mas fala tanto informação, mas nossa, a gente nem tem tanta informação, nem tá tão isso, nem tá tão aquilo, nem tá nada. Então, criticar é muito fácil. Eu sou, acho que, a número 1 que eu posso criticar, e eu posso entrar em cada lugar daquela escola e para cada um e falar N críticas. N críticas. Aliás, conhece a escola, né? mas Conhece mais tudo. do que isso, eu quero, nessa minha vontade de fazer sempre melhor, às vezes eu atropelo e eu esqueço de aplaudir e curtir as vitórias, porque eu já tô pensando no que podia melhorar. Então eu tenho tentado fazer esse exercício, né, Sim. de falar, ok, dá pra gente fazer uma festa junina melhor, mas deixa eu curtir esse momento. Deixa eu curtir esse momento. Eu acho que alguns últimos acontecimentos têm me mostrado muito isso. Mas a gente muito bom quer estar fazer aí, melhor, né? a gente quer fazer melhor. Mas também existe um ponto de que as críticas, elas são fáceis de serem feitas muitas vezes. Mas qual é o momento que a gente vai criticar de uma forma construtiva? Respeitosa, construtiva. Pensei nisso, nisso. Na experiência que eu tive em outro lugar, a gente fazia assim, assim, assado. Quantas vezes a escola melhorou com esse olhar e com esse feedback? E quantas vezes, e quantas coisas ainda estão na gaveta para serem melhoradas, porque ainda não tivemos corpo para também fazer isso. Porque acho que desde esse 2013, quando eu pisei na Itália, quando eu pisei em Reggio Emília, entendi e agradeci mais uma vez pelo privilégio de estar participando daquele grupo de estudo fora do país. Eu não quero a Escola Prima e a glória, né, para Paula. Ali eu já coloquei como meta que em algum dia eu ia mandar educadores da escola para lá. E mandou, né? Que iriam para a Itália. Então, esse ano, quando a gente conseguiu fazer isso, de mandar nossas 3 coordenadoras para lá, foi algo muito realizador. Muito realizador, né? E dessa forma humana, porque não foi só uma questão de pagar o curso e dar a passagem, né? A gente conseguiu fazer um todo, de se preocupar se elas tinham mala, né? Se preocupar com detalhes, né? Com os detalhes todos que a gente podia estender a mão. Sim. E acho que é isso que eu acabo esperando das pessoas, né? Se preocupem também com os detalhes. Com os detalhes e com os outros. Então, eu tenho uma crítica, mas ok, como que eu vou levar isso? De que forma eu posso colocar? Com que soluções? Ou falar assim, olha, não faço ideia, mas eu tô enxergando isso. Né? Eu tô enxergando que tá indo uma coisa para uma direção que não tá tão boa. Aquele grupo não tá se acertando. Porque muitas vezes eu percebi que boas pessoas na escola foram sendo minadas isso nas relações. Mesmo, E hoje, e cada vez mais, eu também tento colocar e dizer que muitas vezes fica escuro e tá escuro. Mas a escuridão não é só porque tá escuro. Também é uma ausência de luz. Sim. Então, se você não concorda com aquilo, se você pensa diferente, se você... Como é que você eu vou também iluminar? pode... Você também pode se posicionar para falar, olha, mas será que é assim mesmo? Né? Será que a gente não pode, então, levar essa questão? Será que... Então, acho que isso é uma beleza de que eu espero um pouco muito das pessoas, sabe? Eu falo que eu sou simples, que eu espero... Mas é que são coisas muito grandiosas dentro da minha expectativa. E a minha expectativa é essa, é da gente conseguir tirar essas roupas todas, entender que tá todo mundo ali, né, despido, com todos os seus problemas, questões, medos, angústias,
E a gente tá ali no bem para fazer a melhor educação. E é uma responsabilidade muito grande, né? Muito grande. Você trabalhar na formação de um ser humano é muito grande. Muito. Né? Muito. Então, acho que essa exigência, ela tem que acontecer. Sim. Né? Porque quem é responsável? Quem é a primeira responsável, né? Exato. E eu tive essa percepção, Érica. Posso contar mais uma história rapidinho? Eu tive essa percepção quando eu fui fazer um MBA na FGV em gestão empresarial. E eu saí completamente da minha zona de conforto. E ali, os meus colegas nas aulas eram pessoas que trabalhavam em grandes multinacionais, em grandes empresas, em lugares, né? Não vou falar as marcas. Mas, enfim, em grandes corporações conhecidas. E eu era a única pessoa que tinha o próprio negócio. E então eu já achava, até me sentia menos por conta disso, né? E achava que era um trabalho muito pequeno perto do que eles faziam. Então eu sempre ia me colocando também nesse lugar para baixo. E aí teve e eu fazia umas disciplinas e saí de uma zona de conforto nisso, de querer estudar, de querer olhar para a escola também como empresa, porque é lindo, é um sonho, é maravilhoso, mas eu estava já alimentando muitas famílias que já dependiam daquela escola e eu tinha que honrar com todos os meus compromissos e tenho que honrar até hoje. Então eu fui também entender esse lado empresarial que na faculdade de pedagogia não me trouxe gestão, isso, né? De gestão. E ali eu me lembro que eu fui acompanhar um grupo de crianças ao zoológico. E aí foi uma tarde muito gostosa, eu gosto muito de tirar foto, e eu tava tirando foto, então estavam as crianças, acho que a professora, e eles estavam à frente da grade dos elefantes. Então os elefantes estavam bem ao fundo, eu enquadrando, e eu me lembro de estar enquadrando isso e pensar nas minhas aulas na FGV, e eu fiz uma piada comigo mesma. Eu imaginei o que os meus colegas estariam fazendo naquele momento, nos trabalhos deles, e fiz uma piada comigo. Nossa, que trabalho pesado o seu, né? Me relacionando com o peso dos elefantes, com um trocadilho. Um trocadilho de tipo assim, cara, eu tô aqui, delícia, fazendo piquenique no zoológico e tudo mais, e passou. Na volta, quando a gente tava na van, eu olhei pra janela na estrada e eu senti, acho que o peso de todos aqueles elefantes ou elefantes do mundo todo. Porque ali eu falei, cara, o meu trabalho é de muita responsabilidade. Muita responsabilidade. X famílias confiaram a mim para colocar essas crianças de 4 anos numa van, pegar uma estrada. Eles não estão aqui, eles estão nos seus trabalhos. Cada um ali dá a vida pelo filho. Eu tô com a coisa mais preciosa que eles têm na minha mão. Dentro de uma van, na estrada. Então, sim, o meu trabalho é muito pesado. E aí eu desfiz a minha própria piada. Aquele dia foi um dia muito importante para eu entender o peso da responsabilidade, o quanto a gente responde legalmente por essas crianças que são jovens, que são menores de idade e que estão dentro do espaço escolar. Tem toda uma legislação então, que os protege, inclusive, né? Então, essa responsabilidade, ela é muito maior. Gigantesca. Né? Desde como eu vou receber essa criança, quando eu vou trocar uma fralda, suar um nariz, que eu vou pedir licença e vou ser muito respeitoso com esse aluno, com essa criança, até eles mais velhos, porque eles vão desafiar, eles vão ser desrespeitosos, mas como que a gente chama eles de volta pra falar assim, né? Primeiro de tudo, eu tô aqui, tô te tratando com respeito, eu sempre te trato com respeito, e eu não tô gostando da maneira que você tá falando comigo. Você precisa de um tempo pra se acalmar, eu também agora tô começando a ficar nervoso, vamos dar 5 minutos, a gente volta, a gente tem que resolver, não é, a gente não fala mais sobre isso. Mas eu acho que a gente entender o nosso papel, né, de educador. Eu acho que essa e é um peso. Acho que é uma responsabilidade muito grande, né? Quando você pensa que a gente tem que entender isso. Quando o professor está na sala de aula e ele tem lá 20 alunos, são 20 seres humanos. Quando você está na coordenação, né? Quando você são 60, 100. Quando você está na direção, você fala, putz, são 200, 300, 400 crianças.
que estão Com sob suas a minha respectivas famílias, com... que colocaram seus Exato. filhos para serem cuidados, formados, Exatamente. então é uma responsabilidade muito grande. Por isso que a confiança na equipe, ela fica... Não, ela tem que ser uma... Né? A gente prima por essa confiança. Paula, Né? eu acho muito mágico tudo isso que você falou, sabe? Porque a gente começou falando numa história da prima, da história da Paula, da história da prima, de como é importante acolhimento, de como é importante respeito, de como todos esses espaços são importantes, de como todo mundo ali é um educador dentro das suas funções, cada um é um educador, como que a gente pode ser uma comunidade aprendente, como que a gente, nessas relações, a gente tem uma importância muito grande na vida dessas pessoas, e como você também nasceu diretora quando nasceu a escola, e você também nasceu empresária quando nasceu a escola, Sim. e você nasceu presidente desse grupo quando nasceu a escola e continua até hoje, e como você pede muitas vezes para pessoas o impossível. E o mais interessante é que as pessoas entregam. É verdade. Porque pedir o impossível é difícil. Agora, quando a pessoa entrega, você fala, meu Deus, eu pedi o impossível, ela entregou. Eu queria te pedir um impossível. Na verdade, eu queria te pedir um impossível, eu queria pedir um impossível para você e para a Érica. A gente vai estar chegando num espaço mais final dessa conversa, principalmente com os nossos colaboradores, né? O impossível que eu quero pedir para vocês é o seguinte. O que é essa tal de abordagem projetual? E por que a gente trabalha dessa forma? Pensando em todo mundo, porque trabalha da escola pessoas como eu, como você, como um monte de outras pessoas, todo mundo está embaixo dessa abordagem projetual. O que é a abordagem projetual e por que a gente trabalha dessa forma? Para a gente fechar com beleza isso tudo que a gente tá fazendo. Estamos todo mundo no mesmo sentido e estamos todo mundo entregando o impossível. Vamos... O que a gente está entregando? O que é isso? Acho que a gente, ao invés de conceituar e fundamentar, Érica, vou convidar a gente para um exercício de rapidamente colocar não numa linha, né, do tempo, mas o que é a abordagem projetual dentro do cotidiano, dentro do que acontece, dentro do que seria. Então a gente parte, né, para falar de projeto, a gente escolheu não ter nenhum livro didático na escola, adotar nenhum livro. Então a gente precisa cumprir o currículo e a gente vai trabalhar com um projeto. E aí a gente que é projeto, né? E acho que ao invés de a gente talvez falar muito o que é projeto, talvez a gente falar como a gente faz e o que a gente quer fazer. Então a gente, para trabalhar com um projeto, a gente vai partir de um tema central. A gente vai fazer uma escolha de um tema para ser trabalhado por todos nós. E aí, a gente escolheu esse tema. Quais são os próximos passos dessa abordagem projetual? Bom, eu vou começar falando um pouquinho de projeto e projeto de abordagem, né? Tem um autor que eu gosto muito, que é o professor Nilson José Machado, e ele tem um texto que fala de projeto e sonho. E ele vai falar que projeto é sonho, né? Então, você tem um projeto de se formar, um projeto de casar, um projeto de construir uma casa. Um projeto verão. Um projeto verão. O que é um projeto, né? Na verdade, é você sonhar com alguma coisa que você deseja muito. Quando a gente fala em abordagem projetual, na verdade, essa busca, né, do ensino através de um sonho, de um desejo da criança, um desejo coletivo, um desejo individual. Então, a abordagem projetual na escola nada mais é do que dela construir um projeto onde ela... Para a gente chegar nesse sonho, nesse objetivo, a gente tem uma caminhada. Uma caminhada, né? Então, a abordagem projetual, ela começa, né, de qual é aquilo que me interessa, qual é aquilo que me faz bem, o que é aquilo que eu gosto, ou se eu tenho já um tema enorme, daquele tema enorme, o que mais me chama atenção, o que mais me atrai. A partir disso, tudo bem, mas eu sei tudo sobre isso, qual é o problema que eu vejo? Então, buscar as tentativas de problematizar e encontrar caminhos para resolver determinado problema, que é atingir o meu sonho, que é o aprendizado. Então, resumindo, na escola,
eu posso ter um tema gerador, vertebrador, que a gente fala, eu posso diluir isso em eixos, eu posso ter projetos por centro de interesse também. No caso da Escola Prima, nesse momento a gente está entendendo que seríamos um tema gerador. E aí, a partir desse tema gerador, é instigar as crianças e os jovens o que vamos discutir, o que vamos aprender mais através desse tema. O que te inquieta, né? O que te motiva a pesquisar mais, sei lá, sobre o animal que está em extinção, ou se a queimada que está lá comprometendo a minha respiração, ou sei lá. Então, o que é que me chama e o que é que me incentiva a pesquisar e a buscar? Aí a gente vai o quê? Pesquisar, a gente vai coletar dados. Levantar uma bibliografia. Aí, claro, e esse tudo tem um caminho, né? Sim. Um caminho a ser percorrido, onde o professor, ele passa. Ao invés dele vir com o conteúdo pronto, então é isso, ele fala, não, vem nas provocações, nas perguntas, nas consignas, nos caminhos que esse aluno pode seguir, nessa tessitura, e ele vai contribuindo. Então, o que você já sabe sobre, o que mais você quer saber, o que nós vamos construir juntos. Sim. Né? Então, acho que é essa beleza do todo que vai fazer sentido na aprendizagem das crianças e também a realização do próprio professor. E aí algo que caminha lado a lado a essa abordagem projetual, que é fundamental na Escola Prima, né, dentro da pesquisa, é a documentação pedagógica. Sim. Então a documentação pedagógica, ela vai dar visibilidade para esse caminho da pesquisa. Sim. E a hora que a gente consegue tirar isso dos computadores da diretora, das coordenadoras, da Érica, das professoras que estão ali, a gente coloca isso nas paredes, a gente consegue dar visibilidade para toda a comunidade. Então, as crianças estão vendo os passos que elas estão caminhando, do grupo delas, de outros grupos, e todos os educadores. Então, quando eu tenho uma equipe alinhada, eu entendo que eu preciso deixar o espaço limpo e organizado. Mas eu também entendo, se eu sou uma pessoa que estou responsável pela limpeza daquele espaço, eu também entendo tem marcas, aquele espaço tem marcas. E eu entendo o valor dessas crianças estarem na areia e da gente ter que limpar de novo essa areia, né? Não num qualquer jeito, façam vocês, mas acho que nesse sentido de entender a infância, a adolescência como um todo, entender que muitas vezes aquele adolescente foi desrespeitoso com o trabalho de alguém, mas porque naquele momento, dentro da molecagem dele, digamos assim, não foi para ofender aquela pessoa específica. E é o momento, né, da gente chamar isso, né, para uma assembleia, para uma reunião, para colocar essa proporção para esse estudante de como o outro se sentiu desrespeitado pelo trabalho dele. Então, acho que a abordagem projetual, ela consegue permear, né, o que um a gente grande precisa, tecido, né, que a gente vai, cada um vem com a sua linha, vai tecendo. Se você falou que todos que estão dentro da escola são educadores, todos podem fazer parte do projeto, ou todos fazem parte do projeto em algum momento do projeto de aprendizagem e da abordagem projetual? Sim, até porque a escola ela é um organismo vivo, né? E ela precisa de todo mundo, né, para funcionar. Então, de novo, se todos os pontos são necessários. Eu posso, né, ser uma diretora que vocês falem o quanto eu sou estudiosa e ótima, mas eu não vou conseguir fazer tudo sozinha. E se nem você quero, não nem tá, vou ser boa de fazer tudo sozinha. Então, você não consegue estar em todos os lugares e abraçar todos, né, todas as funções. Então, dentro desse organismo vivo, só é possível fazer pesquisa e trabalhar com abordagem projetual porque tem alguém atendendo muito bem o telefone e sendo respeitoso sistêmico com esse cliente interno ou externo, porque tem alguém comprometido com as contas e não deixando ninguém ficar sem o salário no dia de receber, nenhuma conta, alguém preocupado com o cardápio, porque aí sim acontece. É o todo, né? É um todo, e acho que isso todo. É muito bonito, e eu acho que isso é uma das coisas que eu mais me orgulho dentro da escola, o quanto a gente se esforça
para fazer interdependência isso de muito todos bem os feito. pontos, entendeu? E acho que é o que eu espero para todo o futuro da Escola Prima, com esse crescimento, que a gente não perca essa essência de cuidar um dos outros, cuidar das relações, cuidar dos espaços, cuidar de si, do outro, Exato. né? Porque é muito importante cuidar de você também. Isso que exato. Então, cuidar de si, então também entender, não pode todo mundo chegar ao limite, né? Já basta eu pular o almoço e prejudicar a minha também saúde. Não pode. Que não posso dar o exemplo não e pode. tenho que me policiar e tenho que corrigir isso, porque, né, se a gente é Sim. exemplo, a gente tem que ser um exemplo, né, em todos os sentidos. É isso, a gente vai fazer o nosso melhor. Nem todos os dias a gente faz o melhor que a gente pode, mas o melhor que a gente faz naquele dia, a gente tem que fazer. Só que, sabe quando a gente é pai e mãe, a gente sabe quando a criança faz uma coisa, a gente olha pra ela, a gente sabe? Então, a Érica já foi professora, coordenadora, quantas vezes? Então, quantas vezes a gente não deu aqueles 5 minutos a mais na sala dos professores, na hora do lanche? Quanto tempo a gente já deu os nossos migués, né, Érica? Só que a gente vai entendendo o quanto isso prejudica o coletivo e o funcionamento dentro de todos esses exemplos. Aqui tem uma palavra que, então, acho que a gente vai aprendendo. É a questão da disciplina também, né? Eu acho que o ser humano precisa de disciplina, de rotina, de regra. Exato. Não tem como, né? Então, acho que se você vive num organismo vivo e que uma pessoa depende da outra, e que se a criança depende do professor, que depende do seu trabalho ou a falta do seu trabalho vai prejudicar se eu falto, cadeia. Eu posso faltar, lógico, tô doente, vi um imprevisto, mas a minha falta vai fazer falta, entendeu? O meu tempo vai fazer falta, quer dizer, então acho que tudo isso, acho que a gente precisa o respeito, né? Respeitar os meus direitos e os meus deveres. Eu acho que toda escola e todo organismo precisa, né? Quais são os meus direitos, mas quais são os meus deveres, né? De horário, de deixar isso equilibrado, enfim, de tudo, né? Acho que isso é bastante importante para a gente conseguir colher bons frutos, né? Acho que todo mundo precisa colher bons frutos. A gente só colhe o que a gente planta. Então, e a gente está colhendo coisas boas. Então, o que a gente está plantando, né? Exato, mas eu acho que é isso, eu acho que hoje eu vejo a Prima um grande, belo tecido, né? Que todo mundo pega lá a sua agulha, a sua linha e tá bordando aí cada dia. Fazendo o impossível. As tramas estão ficando cada vez mais belas. Eu acho que vocês entregaram o impossível. Obrigado. Regina. Obrigada. A gente falou bastante tempo, mais tempo do que parece, a gente falou sobre a Prima, sobre a proposta pedagógica, sobre os valores, sobre o que é importante, sobre como a gente faz isso, sobre os nossos objetivos, né? Sobre quem são essas pessoas dentro da Escola Prima, como essas pessoas estão trabalhando de uma maneira ordenada, né? Mas também de forma conjunta, de forma a aprender, de forma a ser significativo, de forma a não ser só mais um trabalho, também ser algo recompensador para nós mesmos, né? E eu acho que isso foi muito importante. E eu agradeço demais a oportunidade de estar com vocês aqui. Eu queria deixar a oportunidade da Érica deixar umas últimas palavras para a gente aqui também e para os nossos colaboradores com a sua impressão, e que a Paula possa finalizar com a mensagem dela para tantas pessoas que fazem, fizeram e fazerão parte dessa imensa família Prima. E de qualquer maneira eu já agradeço a oportunidade e o tempo de vocês. Eu falo todos os dias na minha casa, né, todos os dias, sempre que eu tenho oportunidade, né, que mas você está trabalhando, mas você vai trabalhar ainda, porque eu acho que quando a gente trabalha com aquilo que a gente gosta, né, a gente não é árduo, né, ele, claro, ele cansa, mas ele dignifica, né, então acho que quando brilha o olho, quando você quer levantar, é porque você está envolvido. Então, assim, de verdade, o que a gente espera, né, é que todos vocês, assim, sejam também apaixonados pela educação, pelo que fazem. E certamente o brilho, né, do olhar de vocês vai ser um indicador para todos nós, né, da onde a gente quer chegar juntos, né? Acho que é isso. Trabalhar porque a gente sabe que está promovendo o melhor para o outro e para a gente também, porque a gente cresce todos os dias. Eu acho que o meu recado é
um agradecimento, primeiro. Eu falei que a gente só colhe o que a gente planta. E nesse momento eu falei tanto, né, de fazer um pão quentinho, um bolo fofinho e de precisar de pessoas para semear esse trigo e então chegar nesse bolo. E hoje eu faço acho que Você tá faço cercada, uma pausa, né? para agradecer de verdade todas as pessoas que trabalharam na Escola Prima, mas principalmente aquelas que estão ali todos os dias pelas crianças, por essa educação que a gente acredita, por essa educação significativa. Eu acho que nesse momento é um momento de celebrar, né, de ter uma primeira partilha, né, desse primeiro pão, desse primeiro bolo. É como se ao longo desses 11 anos tivesse subido uma montanha muito íngreme, seja ela cheia de árvores. Então, em muitos momentos a gente pisou nos espinhos, em muitos momentos a gente ficou na chuva, e em outros momentos a gente saboreou uma fruta doce embaixo da sombra e a gente continuou subindo. Eu sinto que nesse momento como se a gente tivesse chegado num primeiro mirante muito bonito, que valeu muito a pena chegar até aqui. Que bonito. De estar muito agradecida por ter chegado até aqui, né, ao lado de pessoas tão maravilhosas que fazem, né, desse cotidiano extraordinário ser extraordinário. E como se nesse mirante a gente pudesse tomar uma água muito fresca, pudesse apreciar essa vista, pudesse agradecer e festejar por estar ali. Mas é como se a gente também... O meu convite é que a gente tá olhando pra frente e tem ainda uma montanha alta pra subir. Temos muitos grãos a plantar. Tem ainda uma outra etapa para chegar no próximo mirante. E que em muitos momentos a gente vai encontrar dificuldade. No começo de tudo, né? Uma educadora nossa, conversando, eu falei assim, eu vou encontrar muitas pedras no meio do caminho. E ela falou assim, você pega todas essas pedras e faz uma coleção. E vai então olha que bonito também, isso, né? Então eu não coleciono essas pedras sozinha. Tem muita gente querendo colecionar. Então a escola cresce, os educadores crescem, a escola aumenta de tamanho, de funcionário, aumenta a responsabilidade. Né? São muitas famílias hoje que grande parte da renda fazem parte, né, do seu sustento, tiram da Escola Prima. Então, se a gente chegou nesse mirante, a gente foi merecido, não foi sorte, foi muito trabalho. Muitas vezes me perguntaram o que você faz da meia-noite às 6 e muitas vezes da meia-noite às 6 eu estava trabalhando. Ou para reabrir a escola na pandemia, ou para, né, para cumprir prazo. É isso mesmo. Ou para estudar. Mas é prazeroso, o meu convite é vão para a segunda empreitada, vão para a segunda parte da montanha, porque eu já sei que a vista vai ser ainda mais bonita. Vai ser mesmo. E a gente precisa subir juntos. Vem então, com a gente. muito obrigada mesmo. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada, Paula, Obrigada. por esse sonho lindo.